Cada centímetro que a Rússia conquista na Ucrânia tem um custo brutal. Tanques queimam, esquadrões de assalto desaparecem e ofensivas inteiras param por causa do menor pedaço de terra. Porque a Ucrânia se transformou em algo quase impossível de engolir. Um porco-espinho de aço. Um país repleto de drones, mísseis, minas, defesas em camadas e um exército que aprendeu a punir cada avanço. Avance e os espinhos aparecem. Cada passo dói. Cada tentativa de avanço se torna um banho de sangue. É por isso que a Rússia está sangrando por cada centímetro. E a ideia por trás dessa estratégia vem de um dos animais mais perigosos e enganosos da natureza, o porco-espinho. Esses pequenos roedores seriam presas fáceis para todo tipo de predadores, de corujas e águias a linces, lobos e coiotes, se não fosse pelo icônico conjunto de espinhos que cobre seus corpos. Esses pelos duros dão ao porco-espinho um dos mecanismos de defesa natural mais fortes criados pela mãe natureza. Cada criatura pode ter mais de 30 mil deles no total. Afiados, rígidos e com farpas, eles se soltam facilmente do porco-espinho e cravam-se em predadores que se aproximam demais. Eles tornam os porcos-espinhos difíceis de serem consumidos por criaturas maiores, além de fornecerem um claro aviso visual, desencorajando predadores de sequer tentarem atacá-los. Isso permite que os porcos-espinhos sobrevivam e prosperem, mesmo onde animais maiores e mais fortes circulam. Da mesma forma, a estratégia do porco-espinho de aço foi criada para ajudar a Ucrânia a afastar atacantes e resistir a invasões, mesmo quando enfrenta inimigos muito maiores, como a Rússia. Os conceitos centrais dessa estratégia são simples. Em vez de focar em projetar poder para fora e aumentar suas capacidades ofensivas, o país em questão, neste caso a Ucrânia, concentra-se em maximizar suas defesas, construindo seus espinhos na forma de armas defensivas densas, sistemas antiaéreos em camadas, infraestrutura reforçada e fortes capacidades de resistência civil. O objetivo final não é realmente derrotar uma grande força invasora ou agressora, mas tornar a própria ideia de invadir tão difícil, tão cara e tão dolorosa que eles nem queiram tentar em primeiro lugar. Em resumo, trata-se de dissuasão. Os espinhos do porco-espinho afastam predadores, que preferem buscar presas mais fáceis e desprotegidas em outro lugar. A estratégia do porco-espinho de aço segue essa mesma ideia, tornando um país tão fortificado que qualquer possível agressor é forçado a pensar duas vezes antes de atacá-lo. É simples na teoria, mas colocar essa estratégia em prática pode envolver anos, até mesmo décadas de esforço. Porque um país que quer se consolidar como um porco-espinho de aço precisa desenvolver e implantar uma vasta e interconectada rede de defesas. Isso pode incluir recursos de negação de acesso e negação de área, como mísseis, minas e drones, além de equipamentos de guerra assimétrica, como mísseis antitanque portáteis e sistemas portáteis de defesa aérea, ou manpads. Esses países também devem fortalecer as defesas de fronteira, com bunkers reforçados, zonas de emboscada e linhas de suprimento fortificadas. Além disso, os porcos-espinhos de aço modernos devem estar preparados para ataques em todas as frentes, com defesas cibernéticas avançadas e equipamentos de guerra eletrônica contra ataques invisíveis. Eles precisam que seu povo, não só os exércitos, mas também civis, esteja pronto, disposto e capaz de defender seu território em caso de crise. Organizar todas essas peças do quebra-cabeça é um grande desafio, mesmo nas melhores condições. Imagine ter que fazer isso durante uma guerra, enquanto se defende de um oponente maior e enfrenta ataques diários, drones e bombardeios na linha de frente. Foi o que a Ucrânia enfrentou. Qualquer analista militar teria chamado isso de uma tarefa impossível. No entanto, como vimos várias vezes, para a Ucrânia nada é impossível. Desde o início da guerra, as forças de Kiev mostraram ser capazes de mais do que a Rússia e o mundo acreditavam. Naturalmente, enfrentaram dificuldades no início e logo estavam diante de um dos maiores e mais fortes exércitos do mundo. Tropas russas invadiram as fronteiras da Ucrânia em 2022 de várias direções, avançando rapidamente para cidades e vilarejos, com o objetivo de eliminar qualquer resistência. Muitos desses soldados foram posteriormente encontrados com uniformes de desfile em suas bagagens. Eles não estavam se preparando para uma guerra longa e desgastante. Eles achavam que estariam desfilando nas ruas de Kiev em poucos dias, que a chamada Operação Militar Especial terminaria rapidamente. No Ocidente, muitos duvidavam da capacidade da Ucrânia de se defender, o que dificultou ainda mais para as forças armadas ucranianas, que precisavam desesperadamente de ajuda e suprimentos, mas constantemente tinham que esperar por apoio sério.
De fato, naquela fase inicial, os países ocidentais estavam tão preocupados com o risco de potencialmente escalar a situação que ficaram extremamente cautelosos em fornecer armas, blindados ou sistemas de defesa. No início de 2022, a Alemanha, por exemplo, ficou famosa por oferecer à Ucrânia não tanques, mísseis ou defesas aéreas, mas sim alguns milhares de capacetes. Apoio ocidental só aumentou semanas após o início da guerra, quando a Ucrânia surpreendeu e a Rússia não obteve a vitória rápida esperada. Mesmo assim, a ajuda frequentemente vinha com ressalvas. Kiev repetidamente teve que esperar devido a atrasos, interrupções ou reduções nos envios de armas. Como disse o presidente ucraniano Vladimir Zelensky durante seu discurso na Conferência de Segurança de Munique em fevereiro de 2026, somos gratos por cada entrega, mas os HIMARS levaram meses, os tanques levaram meses, os caças levaram anos. Não podemos nos dar ao luxo de perder um único dia. O equipamento acabava chegando, porém em quantidade limitada, em más condições ou com restrições rigorosas. Muitos países proibiram a Ucrânia de usar suas armas em solo russo, por exemplo, limitando as opções de Kiev ao planejar contra-ataques contra seu agressor. Enquanto isso, a Rússia tirou vantagem da hesitação do Ocidente. Seu presidente, Vladimir Putin, fazia ameaças regulares, anunciando publicamente suas intenções de retaliar qualquer nação que ousasse intervir em sua operação militar especial. Enquanto isso, suas tropas avançavam, ampliando a agressão e aproveitando para conquistar o máximo de território. A Ucrânia estava encurralada, limitada, enfrentando adversidades quase intransponíveis, mas ainda assim, de alguma forma, resistiu. Ela suportou as imensas provas e desafios daqueles primeiros meses, sobreviveu a um ano de guerra após o outro e ainda está de pé hoje. A Rússia segue lutando, com suas forças avançando lentamente. Seus esquadrões de assalto são sempre derrotados, seus avanços são mínimos e as perspectivas cada vez mais sombrias. Isso, apesar de ter quase todas as vantagens imagináveis ao seu lado desde o início da guerra. Diferente da Ucrânia, a Rússia não precisava defender seu território de vários eixos de ataque, nem lidar com aliados instáveis ou atrasos em ajuda. Em vez disso, gastou uma pequena fortuna em drones Shahed do Irã e ainda contou com a ajuda do exército iraniano para projetá-los e desenvolvê-los em suas fábricas. A Coreia do Norte também enviou munições, mão de obra e tropas para a Rússia. China e Índia seguiram investindo em recursos russos. A China ainda forneceu componentes de uso duplo, essenciais para o Kremlin manter sua frota de blindados e fabricar drones, bombas e mísseis em larga escala. A Rússia teve tudo a seu favor por muito tempo. Ainda assim, sofreu um fracasso atrás do outro, passando vergonha no cenário global e desmentindo o mito de longa data de que seu exército ainda era tão poderoso e formidável quanto o icônico Exército Vermelho da União Soviética. Como observa um comandante ucraniano, Anatoly Kashchenko, da 92ª Brigada de Assalto Independente, em 4 anos, a URSS derrotou a Alemanha. Em 4 anos, os russos conquistaram apenas metade de Donetsk. É uma avaliação surpreendente, mas totalmente precisa, do fracasso total da Rússia e do sucesso impressionante da Ucrânia. Tudo isso se resume não só à incompetência da Rússia, mas também à incrível capacidade de Kiev de se adaptar, fortalecer sua estratégia de porco-espinho de aço e repelir ataques e bombardeios quase constantes. Antes de continuarmos, se você quer ver mais análises assim, inscreva-se no The Military Show. Explicamos tudo semanalmente. Agora, a Ucrânia não conseguiu se defender apenas na base da coragem, e certamente não foi por ter mais recursos ou um orçamento maior do que seu oponente. Em vez disso, tudo se resumiu à adaptação. Desde o início, as forças de Kiev tiveram que pensar fora da caixa. Eles não tinham outra escolha. Como Barbai, vice-comandante do Batalhão de Sistemas Não Tripulados da 63ª Brigada Mecanizada Independente, disse: o país teve que recorrer a uma solução de baixo custo, pegando drones comerciais simples de hobby e convertendo-os em armas descartáveis e ferramentas de reconhecimento. Esse movimento aparentemente simples mudou tudo. De repente, com olhos no céu por todo o seu território, a Ucrânia não só passou a contar com um fluxo constante e estável de informações, como também tornou quase impossível para o inimigo fazer qualquer coisa sem que eles soubessem. Isso se tornou, na prática, a linha de defesa inicial da estratégia do porco-espinho de aço da Ucrânia. Drones baratos e simples criaram uma forte barreira, difícil de ser superada pela Rússia desde então. Esses drones não só vasculhavam os arredores e forneciam dados valiosos às unidades em terra,
como também atacavam o inimigo, mirando pontos fracos de tanques, veículos blindados e transportes de pessoal, eliminando a vantagem dos blindados russos. Um alvo por vez. Anos após o início do conflito, a Ucrânia já pode produzir milhões desses drones, e a Rússia teve que se adaptar pela primeira vez. Em vez de continuar a enviar colunas fortes de tanques e outros blindados pela fronteira, a Rússia passou a recorrer ao envio de esquadrões de assalto compostos apenas por infantaria, mandando dezenas de homens para a morte, sem qualquer tipo de blindagem para protegê-los ou apoiá-los. É uma estratégia suicida, e os números comprovam isso. O Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, CSIS, aponta que desde o início da invasão, a Rússia teve mais de 1 milhão de baixas, superando qualquer guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Ela perdeu mais homens nesse conflito do que em todas as guerras desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Putin poderia dizer que essas mortes valem a pena se a Rússia estivesse avançando rapidamente, capturando cidades e vilarejos com facilidade. Mas isso não ocorre. O relatório do CSIS continua observando que a campanha de conquista da Rússia está avançando a passos de tartaruga, com uma taxa média entre 15 e 70 metros por dia, em suas ofensivas mais proeminentes, mais lenta do que quase qualquer grande campanha ofensiva em qualquer guerra no último século. Apesar de toda a sua tecnologia moderna e conhecimento, as tropas russas estão avançando mais devagar do que as forças aliadas na Primeira Guerra Mundial e estão morrendo em números cada vez maiores a cada mês que passa. Porque o pouco espinho de aço está ficando mais forte. A Ucrânia agora tem mais drones e uma variedade maior de veículos não tripulados, que vão de simples unidades de reconhecimento a drones de bombardeio maiores, capazes de destruir fábricas de armas e estoques de munição inimigos. Com tantas opções, a Rússia acha cada vez mais difícil se defender. Suas tropas nunca sabem que armas podem vir em sua direção. Um correspondente de guerra russo resumiu o estado sombrio das coisas enfrentado pelas forças de seu país no final de 2025, afirmando que o ciclo de vida médio de um soldado de assalto russo é de apenas 12 dias, e que esses mesmos soldados têm apenas 50% de chance de sequer chegar à linha de frente sem serem mortos no caminho. Até quem chega à linha de frente está condenado, enviado a missões suicidas em áreas hostis, enquanto equipes de drones e artilharia ucranianas apenas aguardam para abatê-los um a um. Graças a isso, o objetivo da Ucrânia de aumentar ainda mais o número de baixas russas, chegando à marca de 50 mil baixas russas por mês, já não parece impossível, ou mesmo excessivamente ambicioso, mas realmente realista. Se Kiev conseguir isso, a Rússia pode estar condenada, pois já não consegue recrutar tropas suficientes para substituir os mortos ou feridos. Seu exército já não está mais se expandindo, mas sim estagnado e até começando a encolher. Com menos soldados em campo e uma relutância contínua em depender de blindados, a ofensiva da Rússia só vai ficar mais lenta, mais fraca e mais desperdiçadora daqui para frente. Enquanto isso, a Ucrânia continua construindo cada vez mais defesas, mais camadas de proteção, mais maneiras de fazer a invasão da Rússia parecer a pior decisão de toda a história do país. Isso não inclui apenas drones, mas também mísseis. Ao longo de 2024 e 2025, a Ucrânia investiu pesado no desenvolvimento doméstico de mísseis de longo alcance, elevando sua capacidade de atacar profundamente o coração da Rússia, a centenas de quilômetros além de suas próprias fronteiras. Desde o Neptune de longo alcance até o Flamingo, a Ucrânia agora possui armas mais poderosas e de maior alcance para causar danos massivos aos ativos de alto valor do Kremlin, incluindo depósitos de combustível, refinarias de petróleo e fábricas de produção militar. E está fazendo um uso extremamente eficaz dessas armas. A Bloomberg relata que ao longo de 2025, por exemplo, a Ucrânia orquestrou nada menos que 120 ataques a instalações energéticas russas, gerando impressionantes 1 trilhão de rublos em danos. Atualmente, drones e mísseis são lançados regularmente da Ucrânia, atingindo alvos em território russo um após o outro. No mar, drones e mísseis ucranianos forçaram a frota do Mar Negro da Rússia a se esconder, neutralizando cerca de 1/3 das embarcações e fazendo outras recuarem. Navios de guerra, submarinos, fragatas e destroyers ficaram ineficazes, restando à Rússia poucas opções para organizar ataques. No ar também, drones ucranianos derrubaram helicópteros e até caças, alguns deles avaliados em dezenas de milhões de dólares. Depois houve o icônico ataque da Operação Teia de Aranha em 2025, que deu um golpe enorme na frota de bombardeiros da Rússia. A Ucrânia tem repetidamente avisado ao Kremlin
Se forem atacados, vou revidar com mais força. Além disso, a Ucrânia reduziu bastante sua dependência dos aliados ocidentais. Ela ainda precisa do apoio deles, é claro, mas hoje é dramaticamente mais independente e capaz de se sustentar sozinha do que era em 2022. De fato, desde o início da invasão, o setor de defesa ucraniano cresceu de praticamente inexistente para uma indústria enorme e em expansão, com mais de 1.000 empresas, a maioria delas privadas. Essas empresas empregam centenas de milhares de trabalhadores e fornecem o combustível, munição e sistemas que mantêm a máquina de guerra de Kiev ativa. Por exemplo, 96% dos drones que a Ucrânia usa hoje são fabricados no país. O mesmo vale para 99% dos sistemas robóticos usados pelas Forças Armadas do país. Os sistemas de artilharia Bodana de 155 mm produzidos nacionalmente também representam cerca de 40% do uso de artilharia da Ucrânia nas linhas de frente. Mais da metade das armas usadas pelo exército ucraniano já são fabricadas na Ucrânia. O país também desenvolveu sua própria rede extraordinária de defesa aérea, com diversos mísseis, plataformas de lançamento, torres e outros equipamentos, todos com selo de fabricação ucraniana. E não vai parar por aí. Em 2025, a Ucrânia autorizou mais de 1.300 novos modelos de armas e equipamentos militares produzidos no país. Centenas de outros projetos estão em desenvolvimento, prontos para serem lançados contra a Rússia no momento certo. Kiev também acelerou sua inovação, cortando a burocracia e os entraves que frequentemente interferem no processo de desenvolvimento militar. Seus contratados têm liberdade para criar e lançar armas e sistemas rapidamente, ajustando-os conforme o feedback dos soldados em tempo real. Quando a guerra acabar, essa tecnologia valerá muito para a Ucrânia, garantindo investimentos, parcerias e acordos comerciais para manter e expandir sua estratégia de porco-espinho de aço por décadas. Na verdade, países já estão fazendo fila para aprender com as empresas de defesa da Ucrânia e comprar os drones e sistemas defensivos de ponta do país. Já existem planos para 10 novos centros de exportação de armas ucranianas em toda a Europa em 2026, com fábricas de produção de drones também sendo inauguradas, em locais como Alemanha e Reino Unido. Empresas alemãs e americanas também firmaram acordos com empresas de defesa ucranianas para desenvolver desde drones de ataque guiados por IA até veículos terrestres não tripulados. Tudo isso é um testemunho da capacidade incomparável da Ucrânia de se adaptar. Tantos outros países teriam cedido e quebrado sob o peso esmagador da vasta força militar da Rússia. Tantos teriam lutado para sobreviver, até mesmo as primeiras semanas e meses de uma guerra como essa, quanto mais há vários anos. A Ucrânia realizou algo milagroso, e graças à estratégia do porco-espinho de aço, está pronta para o que vier a seguir. A Rússia pode continuar com essa guerra por meses, ou até anos. Ou Putin pode eventualmente perceber o erro horrível que cometeu e tentar negociar algum tipo de acordo de paz viável. De qualquer forma, a Ucrânia está preparada, não apenas para se defender hoje, mas para se colocar na posição mais forte possível amanhã, depois de amanhã e em todos os dias que vierem. Com um orçamento pequeno, poucos recursos e uma infinidade de problemas para resolver pelo caminho, transformou-se em uma superpotência militar, criando defesas que são a inveja de países do mundo todo. Tornou seu território impossível de ser tomado e suas linhas de defesa impossíveis de serem rompidas. Forçou a Rússia a uma posição em que precisa sacrificar mais homens, mais recursos, mais dinheiro e mais tempo para conquistar até mesmo um pequeno pedaço de terra, tornando todo o esforço de guerra um processo sombrio, exaustivo e interminável para as forças do Kremlin. Graças a isso, a Ucrânia pode muito bem vencer esta guerra, afinal de contas. Agora, saiba mais sobre o plano notável da Ucrânia para acabar com a guerra neste vídeo, que explora a estratégia de 3 etapas de Kiev para eliminar as últimas vantagens que restam à Rússia. Veja este vídeo sobre como a Ucrânia usa tecnologia digna de ficção científica, incluindo robôs com IA, para eliminar tropas russas nas linhas de frente. E por fim, para garantir que você não perca mais análises aprofundadas e explicações detalhadas como esta, inscreva-se no The Military Show hoje mesmo.